Olá, pessoal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Beleza Exclusiva Podcast. Hoje nós estamos na nossa série Play do Verão e nós temos um convidado super especial. E a gente vai falar sobre a mente inabalável, 40 dias para o final do ano. Então, se você tá aí triste, desanimado, né, no final do ano... Hoje é o dia de mudar isso aí, porque ainda falta muito tempo para acabar esse ano. Pelo amor de Deus, vamos trocar isso aí, vamos trocar essa vibe. Trocar essa energia, né? Hoje é dia de melhorar. Hoje é o dia que a gente vai melhorar isso aí. Eu convidei o Thiago, não vou falar que eu convidei, eu convoquei ele. Íntimo. Foi uma verdadeira convocação, que é uma convocação para vocês, porque... na verdade, como a gente atende muitas mulheres, muitos homens também, mas muitas mulheres, a gente percebe que muitas pessoas estão desanimadas agora no final do ano, né? Principalmente que passou esse período eleitoral aí, foi várias coisas. Então as pessoas estão desanimadas, sem esperanças, né? Acham que vai vir... Com as emoções à flor da pele. Com as emoções à flor da pele, já não aguentam mais esse ano. Você viu que é aniversário da Nice Barros Leal? Ela colocou ali, hoje é meu aniversário. Ah, é? Parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns, que coisa maravilhosa. Então, vai receber já seu presente, né? Conseguir executar suas metas é receber seu presente. Bora. Então, gente, eu queria saber quantas pessoas, né, Thiago, colocam as resoluções de final do ano. Não sei se você fez isso, mas no final do ano passado, quantas resoluções, né? Quais foram os seus objetivos do ano passado? E será que você atingiu esses objetivos? Pelo menos assim, 50%, 20%? Então, eu queria saber de vocês, se vocês atingiram os objetivos, né, que vocês colocaram para vocês. E eu trouxe aqui um super especialista em mente inabalável para dizer para a gente quais são as dicas para a gente ter uma mente inabalável. Vamos começar primeiro dizendo que daqui 12 dias a Simone vai começar a te cobrar para saber se você cumpriu suas metas. Ela vai falar, então é Natal, o que você fez? Porém, independente do que você tenha feito, que você precisa ter muito claro, a gente está em novembro, o ano, ele está próximo do fim, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Primeiramente, primeira coisa que você precisa saber, quais são as coisas que você precisa fazer para ter uma mente inabalável? Eu gosto de definir muito que a gente precisa ter 3 pilares muito bem fortalecidos. A gente precisa aprender a tomar as melhores decisões, a gente precisa saber qual decisão a gente precisa tomar para que a nossa vida caminhe para frente. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro pilar, você precisa aprender a decidir. Então você precisa aprender o que você quer, o que você não quer, ter clareza sobre quais pontos, em quais áreas você gostaria de melhorar. Porque enquanto você não tiver clareza, pode ser que a procrastinação faça parte dos seus dias, porque você não sabe o que fazer. Então, você não sabe por onde começar, você sempre vai deixar para depois, as suas metas vão ser inespecíficas, vão ser muito abrangentes, você quer mudar muita coisa. Então, primeira coisa, saiba decidir, tem que aprender a decidir. Qual é a melhor decisão, a decisão que faça sentido para você? A partir do momento em que você aprende e sabe decidir, você precisa agir. Você não adianta só decidir e falar assim, não, eu quero que minha vida seja diferente. Tá bom, tomei uma decisão. Ou, por exemplo, né, eu quero emagrecer. Toda mulher quer emagrecer agora, tá? Então... Mas precisa ter muito claro, porque se você não tomar cuidado, quando a gente fala sobre mente, a sua mente sempre vai te dar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, se você fala, eu quero emagrecer pro verão, a sua mente, ela vai virar para você e falar, tá, mas quanto você quer emagrecer? Você fala, não, eu só quero emagrecer pro verão. Concorda que se você emagrecer 5 gramas, você já emagreceu? A sua mente fala, missão cumprida, assunto encerrado. Então, é muito importante que na hora da decisão você consiga ter a clareza de saber quanto você quer emagrecer. Por quanto tempo você se predispõe a fazer algo para poder emagrecer aquele número que você colocou. E aí você sabe exatamente, tomou uma decisão. Talvez eu quero emagrecer até o dia 31 de dezembro, a gente tem 5 semanas, eu quero emagrecer 1 quilo por semana. Então eu quero emagrecer 5 quilos até o dia 31 de dezembro. Uma vez que você define a meta de maneira clara, você toma a decisão que é isso que você quer, você precisa entender como você vai construir um plano para agir. Então você precisa executar, precisa colocar em prática, tem que tirar do campo do saber e ir para o campo do fazer. Você tem que partir para a ação.
Então, para isso, você vai ter que desenhar estratégias que façam com que você consiga colocar essa sua meta em prática. Então, como é que aí a gente vai falar um pouco mais para frente, para também não ficar falando tudo logo de cara, a gente vai falar um pouco mais para frente como é que você faz para construir esse plano, para que você consiga agir de maneira assertiva, para que você consiga tomar as melhores decisões e não seja um refém da motivação, que você consiga ter disciplina para conquistar. E o terceiro pilar é você aprender a superar. Por quê? Porque a única certeza é que algo vai dar errado no meio do caminho. Então, você precisa aprender e se conhecer o suficiente para ter inteligência emocional para conseguir superar os problemas que vão aparecer no meio do caminho. Por quê? Porque quase sempre, quando a gente define que vai fazer alguma coisa, a gente não conta que no caminho haverá problemas. Eu acho que é uma coisa maravilhosa que ele fala, tá? Eu até vou dar dica para vocês, que ele sempre fala para mim. Olha, no meio do dia vai explodir um monte de bomba e realmente explode, sempre vai ter. Então, assim, tenha seu percurso bem definido. E saiba que no meio do caminho, algo vai fugir do seu controle. Porque é natural, acontece na vida, na minha, na tua, na de todo mundo. Todos os dias algo foge do controle. Mas a gente acorda pensando e sonhando que não, hoje nada vai dar errado. Hoje não. Hoje vai ser perfeito. Aí chega agora. A gente está ao vivo, 2h07. Chega agora. A gente vira e fala assim, fugiu do controle. A conexão caiu. A gente se desespera, a gente se perde, a gente não está preparado para isso. Como não está preparado? A gente já sabia que quando acordou de manhã, algo vai fugir do controle. Só fugiu do controle, traz de volta para o controle e segue a vida. Porque você não tem dias ruins, você tem momentos ruins no seu dia. E a gente quase sempre se perde e transforma um momento ruim em um dia ruim. Então, você colocou 3 passos, né? São 3 passos bem importantes. Só um minutinho. Você precisa ter claro, tomar as melhores decisões, agir de maneira assertiva e aprender a superar os problemas. Você precisa decidir melhor, agir com firmeza e superar os problemas que vão aparecer no meio do caminho. Quando você dominar esses 3 pilares, você está muito próximo de conquistar sua mente inabalável. Muito bom. E isso é muito legal, porque assim, tem quanta gente, né? Hoje a gente recebe todo dia. Umas pessoas que querem emagrecer, né? Eu quero emagrecer 5 quilos até o Natal para ficar com uma folguinha, para eu viajar no final do ano, para eu ficar feliz e satisfeito. Aí começa um dia a fazer dieta. Mas aí tudo bem, faço a dieta muito bem, vou na academia. No segundo dia, eu já tô com preguiça, eu tava muito cansada, dormi tarde, não consegui ir pra academia, né? E aí eu já acordei cansado, descontei na comida, comi um doce e não segui minha dieta. No terceiro dia eu também não estou seguindo e não estou medindo isso, não estou vendo. Acontece, é mais normal do que você imagina. E aí você passou a semana inteira sem fazer dieta e aí você quer um milagre e começa a se culpar, né, próximo do final de semana, de que você não emagreceu e você não consegue acompanhar esse processo. É a síndrome do já que. A gente fura um momentinho a dieta. Já que eu fiz isso, não vou voltar no jantar. Furei no almoço, não vou voltar no jantar. E sem perceber, isso vai se empilhando. O que eu percebo muito? Enfraquece, né, a sua força de vontade. Sim. O que eu percebo muito? Muitas pessoas elas são levadas pela motivação. Só que a motivação, elas acreditam que elas sempre precisam estar motivadas. Mas a motivação é igual bronzeado. A motivação vai durar 7 dias. No 8º dia, começa a descascar. Ela vai embora. Então, quase sempre a gente começa pela motivação, mas o que eu gosto de falar é que você precisa entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, eu quero emagrecer 5 quilos até o Natal. Por quê? Qual é a razão? Porque eu quero usar no Natal ou no Ano Novo, eu quero usar essa roupa específica. Por quê? Porque eu vou viajar, eu vou estar com a minha família, eu quero estar bem. Então, pega a roupa, olha para ela e fala assim, eu vou fazer dieta porque eu quero estar linda nessa roupa no Réveillon. E aí você define um porquê.
Porque na hora que a motivação falhar, você olha para a roupa, você vai lembrar da viagem, você vai trazer os sentimentos que você quer ter. E quando você gruda um porquê, você tem uma emoção. Quando a gente olha para os sentimentos, o que leva a gente a agir? Como é que a gente tem disciplina? É muito fácil quando a gente gruda uma emoção. Então, como é que eu vou me sentir no dia 31 de dezembro quando eu estiver usando essa roupa 5 quilos mais magra? Nossa, eu vou me sentir bem, as pessoas vão olhar para mim e falar, nossa, como você tá linda, as pessoas vão me elogiar. E isso vai te dar energia para continuar nos momentos em que você eventualmente fraquejar. Porque haverá esses momentos. Não adianta, porque as pessoas começam hoje, querem emagrecer até o Natal, e elas acham que elas vão, não, eu vou firme até lá. Não, em um momento você vai fraquejar. No que é que você vai grudar na hora que você fraquejar? Você tem que saber por que eu estou fazendo isso. Quais são os motivos, quais são as razões. Porque se você souber, um porquê forte sustenta qualquer como. Qualquer como. Se você souber por que você está fazendo o que você disse que faria, qualquer como você aguenta. Aí não podia falar de estudos e afins. Mas... Muito bom. Eu queria dar uma dica, uma experiência pessoal até. Eu, quando estava nessa loucura de mudança, né, e fazendo 3 clínicas ao mesmo tempo, e quando eu acabei vindo para São Paulo, eu perdi um pouco da minha rotina e não estava conseguindo malhar muito. O que eu fiz? Construir uma rotina de forma que eu não conseguisse sair. Eu dormia com roupa de ginástica. Justo. Aí não tem. Dormia com a roupa de ginástica. Então, tenho que contar para vocês que eu dormia com a roupa de ginástica. Pronto, eu acordava já com a roupa de ginástica, colava o tênis e ia malhar. Não tinha desculpa. Não tem para onde ir, não tem para onde fugir. Porque eu percebia que era uma coisa muito importante para mim, para o meu bem-estar, para a minha saúde, para eu ficar muito bem ao longo do dia, para conseguir resolver as coisas que eu tinha que resolver ao longo do dia. Então, eu criei uma rotina de forma que eu não conseguisse falhar. Se a gente fala de atividade física, eu sei que existem pessoas que podem estar nos assistindo que dizem que é melhor, funciona mais à noite ou afim. Mas a nossa força de vontade é algo finito ao longo do dia. Então, se a gente consegue colocar essa energia para fazer a atividade física logo de manhã, é quando a gente está no pico da força de vontade. A gente está com 100% de açúcar, a gente está com energia. Você acorda com ela cheia, ela você vai acorda com ela cheia, esvaziando. ela vai esvaziando. A sua força de vontade ela vai se perdendo ao longo do dia. Então, se você não toma cuidado, você deixa para fazer aquilo que você definiu que faria na hora que a sua força de vontade está mais baixa. E existem dezenas, centenas de estudos que mostram que se você precisar da sua força de vontade depois das 16 horas, você está muito mais suscetível a fraquejar. Porque você já gastou energia pensando o dia inteiro, controlando o problema, contornando o problema. Então, existem centenas de estudos que falam que a sua força de vontade no final do dia é menor que a sua força de vontade no começo do dia. Então, se você quer definir isso, atividade física, ter um tempo para você, no começo do dia ele é melhor. Você tem mais força de vontade. Muito bom. E tem uma outra coisa que eu acho que isso é bem relevante. Tem várias pacientes minhas que iam no consultório com a roupa de ginástica. E aí eu perguntava, eu queria saber quem aqui já ficou com roupa de ginástica o dia inteiro, né? Ficava o dia inteiro com roupa de ginástica, ia de manhã, saía, ia no banco, ia fazer um monte de coisa, ia trabalhar, não sei o quê. E cadê que malhava? Malhar nada. Colocou a roupa e não foi malhar, voltou para casa, e isso acontecia muito. Quero saber se alguém aqui já fez isso, né? Então, é essa situação eu já que acontece. Eu confesso, eu já fiz. Eu já fiz porque é isso. Às vezes você não coloca, você não prioriza como deveria. E a partir do momento que você não prioriza, você vai se deixar levar pelo dia. O seu dia vai te levar. Eu já falei para você uma vez, e eu falo normalmente para as pessoas que são minhas alunas, meus mentorados. Se você não tem agenda, você é a agenda de alguém. Você é a agenda dos outros. Você é a agenda de alguém. Então, se você não define, não vai atrás de fazer aquilo que você falou que faria, você vai estar fazendo o que alguém definiu para você fazer. Ponto. E aí, até que ponto vale a pena você ficar fazendo coisas para os outros? Quando é que você vai se assumir como prioridade na sua vida? Tem uma frase. Se você tivesse que fazer uma lista com as pessoas mais importantes na sua vida, em qual lugar seu nome estaria?
Verdade. Eu acho que essa aí é uma frase para a gente pensar, né? Qual lugar? Porque às vezes a gente coloca um monte de gente, a gente se coloca no 8º lugar. Não, a gente tem que ser o primeiro lugar da nossa lista, primeiro a gente. Eu falo, isso aí é a sua hora com você, né? Uma hora com você do dia. A minha reunião, uma hora comigo, é na academia. A meditação é a minha hora. E ninguém e nada tira essa hora, então por isso que eu comecei a dormir de roupa de ginástica. Porque aí você evitou, você começa o dia com a sua, cumprindo o seu compromisso com você. A gente vai treinar e a gente vai treinar a primeira coisa que a gente faz no dia. Porque eu já começo ganhando. Sim. Eu já fiz o que eu falei que faria, ponto. É a sua agenda com você, é seu tempo com você, né? Principalmente as mulheres, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, que ficaram muito sobrecarregadas. Eu não sei, eu já falo isso, né? Minha avó nasceu em 1914. Então ela era muito machista, mas eu falo, para que inventaram essa revolução feminista, não é? Para que inventaram isso? E aí, o que as pessoas criaram com as mulheres, né? A mulher hoje, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar de casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do trabalho e ela tem que cuidar dela. Ela tem que estar linda, maravilhosa, gostar de fazer sexo, tá sempre bem disposta, simpática, humorada, né? E tudo. Então, assim, eu acho que realmente ficou com uma sobrecarga muito grande. Muitas vezes, o que eu sinto é que ela diz, eu não tenho tempo para mim, eu nunca tenho tempo para mim. Né? Eu não tenho o meu momento. Eu acho que esse é um dos momentos importantes, né? Então, assim, se é na academia, ou se é no salão, ou se é fazendo uma meditação, ou se é fazendo uma massagem, mas é super importante você ter esse momento de autocuidado. É o seu momento com você. Todos nós deveríamos ter uma vez ao dia, ou mais de uma vez ao dia, um momento conosco. Um momento onde a gente pode olhar pra gente e cuidar da gente. Porque é quase como eu quero te dar oxigênio e eu não tenho, eu deixo faltar. E por que a gente faz isso? Porque o mundo nos obriga tanto a buscar a perfeição, e aí eu preciso ser perfeito para a Jo, eu preciso ser perfeito para minha esposa, eu preciso ser perfeito para os meus amigos, eu preciso ser perfeito para todo mundo. E aí eu falo, depois eu vejo, depois eu dou um jeito. Primeiro eu vou atender as expectativas de todo mundo. E quando, na verdade, a gente precisaria ter um tempo, a gente precisaria ter um momento para parar e falar assim, não, calma, o que é mais importante para mim? Deixa eu olhar para o que eu quero, deixa eu olhar para o que eu sinto, deixa eu olhar para o que eu desejo. O que é importante para mim? Só que quase nunca as pessoas fazem esse tipo de questionamento. É muito mais fácil falar, putz, a Jo quer que eu faça tal coisa, nossa, fulano quer que eu faça outra coisa, putz, meu filho, preciso fazer a lição com ele, nossa, preciso me dedicar. E é muito pouco provável, é muito difícil quando a gente olha para essas situações e fala, eu vou abdicar de cuidar dos outros para cuidar de mim. Por quê? Porque a sociedade colocou isso como se fosse uma atitude egoísta. Quando não é egoísta, cuidar de você não é ser egoísta. Cuidar de você é dar prioridade para aquilo que é mais importante. Porque o que mais tem hoje em dia, principalmente nas mulheres, são mulheres adoecendo porque elas não têm tempo para elas. Isso a gente mostrou, né? E é uma pauta que a gente vai discutir, né? Tem vários artigos já que mostraram que as mulheres estão realmente exaustas, que a saúde mental das mulheres ela piorou muito mais do que a saúde mental do que os homens, né? E que as mulheres realmente estão em sobrecarga. Isso eu recebo muito todos os dias no consultório. Todos os dias a gente recebe isso, né? Esse excesso de demanda. E eu queria saber de você como que nós podemos ajudar essa mulher, né? Que está tão prejudicada e muitas vezes nem sabe que está, né? É tão normal, né? Cuidar de todo mundo, olhar para todo mundo, zelar por todo mundo, cuidar de tudo e lutar para ser perfeito, lutar para ser perfeita. A sociedade espera isso da gente. O Instagram obriga. O Instagram meio que te obriga a ser magra, bonita, cara, tudo perfeito, fazer as melhores viagens, ter o melhor carro, ter um casamento dos sonhos. As redes sociais meio que te obrigam a isso. E aí, sem perceber, você começa a colocar uma carga sobre as suas costas de ser perfeita. E isso vai gerando mais carga, e você precisa, e você tem que ser, você tem que. Pelo amor de Deus, eu
eu vou explodir. Quando, na verdade, eu tenho uma pergunta. Quem foi, doutora Joana, quem foi o ser humano mais... Quem foi o único ser humano perfeito que já existiu? Jesus. Jesus. E mesmo assim, ele não agradou a todos. Sim. Ele era perfeito. E ele não agradou a todos. Acabou crucificado. Condenado e crucificado. Uhum. Só que parece que hoje, em 2022, eu tenho a obrigação de ser perfeito. Sim. Se Jesus, que fazia o cego ver, fazia o paraplégico andar, não agradou todo mundo, o primeiro ponto para você, talvez, que está assistindo a gente, diminuir essa sobrecarga, é olhar e falar assim, eu não sou perfeita, pode assumir, eu não sou perfeito, assuma isso. E a partir dessa certeza, para de tentar agradar a todo mundo. Para. De uma vez por todas, para. A vida não é feita para isso. A vida não é... Você só vai carregando mais peso, mais peso, mais peso, mais peso. E colocando peso no seu corpo, né? No seu organismo, na sua saúde, não só mental, como acaba afetando a sua saúde física mesmo. Eu queria até que você colocasse aqui quem está se sentindo realmente esgotado agora, no final do ano, né? Quem está se sentindo realmente cansado, esgotado, homens e mulheres, né? Que estão se sentindo assim, dessa forma. Chega agora, você está cansado. Se você carrega isso, chega agora, você fala, pelo amor de Deus, chega logo o Natal e Ano Novo para eu ficar 10 dias. Quando começam as férias coletivas da empresa, tem gente que quer férias coletivas da empresa, quer fechar as coisas para sumir. Para quê? Por que vive assim? E uma das coisas que você falou, né, estão falando aqui que é bem forte, é realmente bem forte mesmo, né, uma das coisas que você falou que eu acho super importante, né, você falou sobre Jesus Cristo, nosso corpo é nosso templo, né, e a gente vê isso, é o templo do Espírito Santo, seu corpo é seu templo, então quando a gente não cuida do que a gente recebeu, o que a gente vai receber em troca dele? Doença. Né? Doença, então, doença mental, e a doença mental, ela se transforma na doença física, né? Eu conheço várias pessoas, né, que começaram com um tipo de doença, eu tô com burnout, né, tô com esgotamento, ou então depressão, ou então ansiedade, e aí, com o tempo, o que aconteceu? Começa a afetar os seus órgãos, né? Então, começou a tirar o útero, eu tenho endometriose, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, aí você vai tirar quantos órgãos do seu organismo? Porque você não tirou uma hora no dia para você, porque realmente você quis agradar todo mundo sempre, né? Como você não resolveu cuidar da pessoa mais importante que é você mesmo. Olha no espelho, é você mesmo, né? Então... Deixa eu falar mais uma coisa. Eu já aproveitar que a gente está falando de religiosidade. Eu gosto muito, eu falo muito essa frase para as pessoas que estão na minha mentoria, para que elas reflitam. E eu quero que todo mundo que está assistindo a gente agora também reflita sobre essa frase. O primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é um mandamento que diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Só que parece que hoje em dia a gente esquece o final do segundo mandamento. A gente fica só com ame ao próximo. A gente esquece do como a ti mesmo. Porque eu só poderia amar você do jeito que eu me amo. Eu só poderia cuidar de você do jeito que eu me cuido. Eu só poderia zelar por você do jeito que eu zelo por mim. É isso que está escrito no mandamento. Só que hoje em dia parece que é obrigação amar ao próximo incondicionalmente, cuidar do próximo e esquecer de você mesmo. Quando, na verdade, o mandamento está lá há 2000 anos. Ou mais. Ame ao próximo como a ti mesmo. E a gente esquece da gente. Pode ser que quem está assistindo a gente agora, você esteja esquecendo de você, deixando você para depois. Não é isso que foi ensinado, não foi isso que você aprendeu. A primeira pessoa que você precisa, para você cuidar de alguém, você precisa estar bem. Sim. E o que a gente mais vê hoje são pessoas doentes tentando curar pessoas. Eu olho para o outro está doente, e eu tô doente, eu abro mão da minha doença para cuidar da doença do outro. Aí eu morro. E o outro morre também.
Sim. Eu lembro muito do avião, né? O avião é um ensinamento, né? Então, você primeiro coloca a máscara em você e depois nas outras pessoas. E se você não tá fazendo, não tem como você ensinar, né? E é uma das coisas que eu vejo muito, assim, a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas, né? Todo mundo fala tudo, mas na hora de fazer mesmo, eu falo muito com as mães que reclamam, às vezes, do filho que não tá comendo direito, que não faz as coisas direito. Eu falo, seu exemplo fala mais do que as suas palavras, né? Então, assim, se você não cuida de você, se você não tira um tempo para você, se você realmente não faz isso, como você vai cuidar de alguém ou ensinar isso para alguém? Não tem como. O exemplo não é muito, o exemplo é tudo. O exemplo é tudo. Se eu olho para você e você não cuida de você, por que eu vou cuidar de mim? Se eu me baseio em você. Aí a gente entra em outro tema de mentalidade que a gente fala. A nossa realidade é construída pelo nosso sistema de crenças, é aquilo que a gente acredita. A gente vive o mundo que a gente acredita. Quando uma mãe ensina um filho, e a gente aprende uma coisa antes, a gente aprende de 3 grupos bem específicos. Os mais próximos, que é a nossa família, os mais influentes, que são aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, eu gostaria de ser como ela, e a maioria. Esse primeiro grupo, os mais próximos, se os meus pais me ensinam que eles não têm tempo para eles, eu aprendo que eu não devo ter tempo para mim. E sem perceber, quando você se torna um adulto, você passa a se tornar um adulto que não tem tempo para você. Mas você não sabe de onde você aprendeu isso. Você aprendeu isso com o seu sistema de crenças com seus pais lá atrás. Eles não tinham tempo para eles. Você via isso, você queria brincar e seu pai sempre falava, eu não tenho tempo, agora não dá. Depois eu vejo, agora eu não tenho tempo, agora não dá. Aí você chega, você na idade adulta, de repente você tem um filho e você se vê repetindo esse padrão. Que você nunca tem tempo. Então, se você reconhece esse tipo de padrão, cabe a você trabalhar nele para mudar. Eu sou assim, eu nunca tenho tempo para mim, eu nunca consigo fazer as minhas coisas. Por quê? Sim. Se o dia tem 24 horas para todos, né? Sim. A gente não consegue aumentar as horas do dia. Mas há quem faça. Se alguém faz, eu posso fazer. Exato. O que essa pessoa sabe que eu não sei? O que ela faz que eu não faço, né? Que eu não consigo ver. Quais são os passos que ela tem? O que ela sabe? Porque no final essa pessoa sabe algo que você não sabe. Cabe a você chegar e falar, oi, João, tudo bem? O que você faz para conseguir fazer tudo isso que você faz? E aí você vai falar, nossa, eu acordo mais cedo, eu estudo, eu medito, eu cuido de mim, eu zelo pela minha saúde para ter mais energia, para ter mais disposição, para conseguir trabalhar mais, para me dedicar mais, eu tenho mais foco, eu tenho mais atenção, eu tenho uma porção de coisas. Aí eu olho e falo, nossa, eu como mal, eu durmo tarde, eu acordo cansado, eu vou trabalhar xingando. Aí você vem e fala, eu agradeço tudo. Aí eu falo, nossa, quando eu tenho um problema eu desanimo. Putz, cara, minha vida é um só problema. Aí você fala, eu só agradeço. Aí eu começo, nossa, a Joana faz isso, a Joana faz aquilo, a Joana faz aquilo outro. Nossa, a Joana faz aquilo outro. Cara, eu vou mudar em mim. Porque se ela consegue, eu também consigo. E aí eu mudo o meu jeito de pensar, mudo a minha mentalidade. Isso é muito interessante, né? Muito interessante, que é o ambiente da gente, né? E eu queria saber como que a mente pode sabotar. Como que a mente pode sabotar as pessoas, assim, nós, homens e mulheres, como que a mente sabota a gente? Como que a gente pode vencer isso? Pensa assim, a nossa mente, ela foi desenhada, a nossa mente existe há dezenas de milhares de anos. Então, os nossos ancestrais, a Revolução Industrial ocorreu por volta de 1880. Então, a gente está há 140 anos fazendo com que as máquinas trabalhem para a gente. A primeira sociedade civilizada onde a gente parou de ser caçador e virou agricultor data de 8.000 anos. Só que o nosso cérebro, como ele é construído, tem dezenas de milhares de anos. Ou seja, nos últimos 140 as máquinas estão trabalhando para a gente. Mas nas dezenas de milhares de anos, a gente vivia para 2 coisas. Correr para caçar ou correr para fugir de ser caçado. O resto do tempo a gente estava descansando.
Então, quando a gente tá... A nossa mente foi programada para descansar. A sua mente, ela é uma máquina de economizar energia. Então, quando a gente olha para a realidade, eu quero fazer algo, eu preciso, você precisa entender que a sua mente vai tentar te sabotar para economizar energia. Se você não souber de maneira clara por que você está fazendo aquilo e não conseguir elaborar um raciocínio que faça sentido, você não consegue provar para sua própria mente que aquele esforço que você está fazendo é necessário e é útil por um fim que faz sentido para você, a sua mente vai olhar e vai falar, por que eu vou gastar energia nisso? Não, eu quero descansar. Ela vai virar para você e falar, Jô, você já tentou emagrecer 300 vezes, cara, não deu certo. Por que você quer emagrecer agora? Por que dessa vez é diferente? Por que dessa vez vai acontecer diferente? E aí você fala assim, não sei. Aí ele fala, então não vamos, né? A gente vai repetir o que a gente já fez. A gente vai repetir o que a gente já viveu. Então não vamos. Aí você começa a motivar. Não, agora vai. Não. Ela vira e fala, tá bom, vai lá. Dá 2 passos aí, faz o que você quiser por 3 dias. Ela coloca a roupa, né, pra ir pra ginástica, ela só um pouquinho pro Instagram. Aí fica lá rodando, né? 2 horas. Era pra ficar 10 minutos, fica lá 2 horas, acabou o tempo, não deu tempo dela meditar, não deu tempo dela ir na academia, não deu tempo dela fazer absolutamente nada, e já tá na hora dela sair. A sua mente foi programada para isso. A sua mente foi programada para te deixar parado. Por quê? Porque os nossos ancestrais, por dezenas de milhares de anos, quando eles não estavam correndo para caçar, ou para fugir de ser caça, eles estavam descansando. Tem 140 anos que a gente vive, que as máquinas trabalham para a gente. Tem 20 anos que tem essa tal de internet, onde eu pego meu celular e peço comida. Tem 20, que a gente pede comida pelo celular. Comida não, né? Às vezes veneno, né? Não tem nem 20 que a gente faz isso. Então a sua mente olha e fala assim, cara, eu quero descansar. Eu não quero que você vá fazer algo que vá de encontro a eu gastar energia. Por quê? Porque pode ser, pela história, pelo histórico que eu trago, pode ser que ali tem um predador atrás. E a gente tem que fugir. E eu preciso dessa energia. Você vai gastar 2 horas numa academia? Não, guarda ela aí. Aí ele vira e fala, como é que eu te engano? Aí você adora o Instagram, né? Nossa, você gosta de olhar para ele, você acha legal, né? Então eu vou te dar um pouquinho mais. Aí você fica, nossa, olha essa notícia. Aí você fica com raiva. Meu Deus, olha essa notícia. Ai, putz, eu queria estar viajando. Todas já sua força de vontade. Ela já pegou, ela já olhou e falou assim, é isso que a pessoa quer para ficar paradinha? É isso que eu vou dar. A sua mente, ninguém te conhece tão bem quanto você mesma para saber quais são as desculpas perfeitas para você não fazer o que você falou que faria. Você se conhece. Então, você tem que usar a sua mente racional, a sua mente que pensa, para falar assim, eu vou fazer isso por um motivo. Uma coisa para quem está assistindo a gente. Jô, das suas decisões do dia, quantos por cento você toma de maneira consciente e quantos por cento você toma de maneira inconsciente? São várias, né? Quantos por cento você toma? Quantos por cento das suas decisões do dia são conscientes? Para vocês também, meninas. Quantos por cento? Se vocês acham? O que me ajuda a tomar decisões conscientes é a minha lista escrita. Você não vale. Quantos por cento vocês acham? Do 100% das suas ações do dia, quantos por cento você decide de maneira consciente? Escreve aqui pra gente. Coloca aí no chat. Coloquem pra gente aqui. Quantos por cento vocês acham que vocês tomam de decisão consciente? Que você escolhe o que está acontecendo. 20%. 20? Quantos você acha? 40? Quem está em casa, quanto vocês acham que tomam de decisões conscientes nos dias? Todos os dias, de todas as decisões que você toma, 5% são tomadas de maneira consciente. É muito pouco, né? Tipo, aquele livro mesmo, Mais Esperto que o Diabo. 95% é tomado de maneira inconsciente. 95% do tempo, a gente está agindo de maneira automática. E aí você acha que você está no controle do seu dia. Você não está. Então, por isso que esses artifícios são muito bons, né?
esse artifício da lista, esse artifício de você dormir com a roupa de academia, de você criar várias coisas na sua rotina, realmente, que você... Você está provocando novos hábitos. Você está provocando hábitos diferentes. Quando você dorme com a roupa da academia, você olha e fala, eu vou fazer isso. Quando você faz a lista, você vê de maneira racional e consciente como é que você deveria agir naquele dia. Como é que você escolheu agir naquele dia? Vira um mapa. E aí, quando você tem um mapa claro do que você precisa fazer, e você sabe por que você precisa fazer aquilo, a sua mente não consegue te enganar, tá ali, ó, tá escrito. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque todo dia, eu recebo pacientes, né? E as pacientes, elas se queixam da mesma coisa, né? Eu quero emagrecer no final do ano, né? Eu quero emagrecer, não só pro final do ano, eu quero emagrecer porque eu quero ter mais saúde. Então, normalmente, estão com algum problema na glicose ou pressão alta, né? Já estão com algum problema de saúde. Estão se sentindo cansadas, sem energia, sem disposição. E aí vem em busca de uma terapêutica milagrosa que faça elas emagrecerem, né, e ganharem de volta a saúde, de uma verdadeira pílula Joana Santa Milagreira. Eu falo que Santa Milagreira não virei ainda, né, eu falo muito isso e que eu dependo completamente delas. E aí, quando você vai averiguar, tá bom, mas vamos lembrar dos hábitos, né, porque isso é de dermatologia integrativa, vamos lembrar dos hábitos, porque a gente precisa lembrar, a pele recobre 80% do seu corpo. Não tem como você expressar fora o que você não é dentro. Não tem jeito. Não tem jeito de uma pessoa linda, maravilhosa, estar uma bomba dentro. É muito difícil isso, porque você vai manifestar o que você é, o que você tá, como você tá. Então, assim, é minha obrigação também ver isso. Então, eu pergunto, você tá tomando água? Ah, eu acho que eu tomo muito. Eu tomo 2 copinhos desses por dia, 3. Então, isso dá 700 ml. E a sua meta deve ser 2 a 3 litros. Você também tem, aí eu explico várias coisas, né, que o centro da fome é do lado do centro da sede. Muitas vezes eu faço uma lavagem cerebral com as meninas na clínica, então elas já sabem disso. Olha, às vezes você acha que você está com fome, você está com sede, porque o seu organismo é 70% de água, o seu neurônio precisa de água para funcionar. E eu concordo com vocês, gente, eu entendo super vocês, porque eu sou um camelo. Eu não gosto de tomar água. Eu não gosto de tomar água. Por mim, não tomava água nenhuma. Eu sou um camelo. Mas eu me obrigo a tomar água. Se você não se policia, pro meu passa corpo. O dia e você esquece. Porque eu sei as implicações da água para minha saúde. Então, eu me obrigo, coloco aquela garrafa medida e até o final do dia eu preciso encarar aquela garrafa e ela precisa, né? A garrafa é enorme, só para constar. Todas as minhas pacientes veem, porque tem em todos os lugares. Tem em Brasília, tem em Itaim, tem em Alphaville, tem em todos os lugares. Tem na minha casa, tá? Tem na academia, tem em todos os lugares. Eu distribuo ela para todos os lugares. Vocês nunca vão me encontrar sem aquela garrafa. Inclusive no meu carro também tem. Então, assim, eu crio várias circunstâncias que não me deixam pecar com atos principais da minha vida, né? Então, por exemplo, é muito fácil eu comer fast food, eu comer porcaria, né? Hambúrguer, se eu não me organizei para almoçar, se eu não organizei meu almoço, né? Então, assim, tem uma parte prévia que a gente precisa fazer. Não existe eu falar que eu quero emagrecer, ou eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar melhor, eu quero ficar bem. Gente, você é fora o que você é dentro. É uma somatória. Não tem jeito. Não tem jeito. E não tem pílula mágica que vai fazer com que você coma McDonald's e tenha o corpo perfeito. Não dá. Nem todo Photoshop do mundo, tá? Falo para vocês que nem todo Photoshop do mundo dá conta disso. Não tem como. A regra é matemática e verdadeira e não tem como. Então, por isso que a gente trouxe aqui, Thiago, para falar para vocês isso. Na verdade, foi mais... De um jeito diferente, a mesma coisa de um jeito diferente. Bem para me ajudar, né? Deixa eu ver aqui. Você também não gosta, né, de água? Eu também não gosto, não. Mas tem que ter a meta. A gente não precisa, a gente é adulto, né? Então, eu falo muito isso com as meninas. A gente é adulto. Criança que faz só o que quer. Né? Criança faz o que quer? Às vezes faz. Eu tenho uma filha, minha filha vai fazer 6 anos. Sabe qual a palavra que ela mais ouve? Não. Isso mesmo. Minha filha ouve não pra caramba. A minha filha... Tá vendo? Ensinando desde cedo. Criança não faz o que quer. A gente tem essa mania de acreditar que criança faz o que quer. Criança também não faz o que quer. Criança faz o que os pais permitem. É verdade. O adulto, nós como adultos, somos diferentes, que a gente define o que a gente vai fazer. Então,
melhor ou pior, porque não tem ninguém pegando no nosso pé. Que isso não pode, aquilo não pode, o outro não pode. E aí a gente, sem perceber, começa a fazer um monte de besteira. Mas você precisa saber por que você quer fazer aquilo. Quais são os motivos que fazem sentido para você. Porque senão você fica refém. Ah, por que você quer ser mais bonita? Ah, porque o fulano falou que só vai gostar de mim se eu for bonita. Não vai. Não vai acontecer. Ah, por que eu quero ser mais bonita? Porque a pessoa mesmo, né? Ela quer se sentir melhor, ela quer olhar no espelho e estar se sentindo bem com ela mesma, né? Ela quer estar satisfeita, muitas vezes não para o outro, mas para ela, né? Uma forma diferente de estar para ela. Eu falo muito que isso não é de fora. Isso começa dentro e precisa me ajudar. Precisa realmente ter uma coisa coligada ali, senão a gente não consegue. É uma somatória. É literalmente uma somatória de coisas. E falando sobre isso, eu queria saber quais são os vilões, né, que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, né, se eu quero ficar mais bonita, né, se eu quero ser uma mãe melhor, se eu quero ter um relacionamento melhor, se eu quero ganhar mais no meu trabalho, se eu quero ir para um outro trabalho, se eu quero empreender, se eu quero abrir um novo negócio, o que me impede, qual é o maior vilão que me impede de alcançar o meu objetivo, seja na vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida familiar? A gente vai rodar um pouco e eu sempre trago, eu gosto da tríade porque ela faz muito sentido e ela norteia a minha vida e das pessoas às quais eu cuido. A gente primeiro precisa decidir. Porque a gente tem coisas que a gente quer e tem coisas que a gente diz que quer. Então, tem muita gente que fala que quer ter uma vida melhor. Mas para ter uma vida melhor, você vai ter que pagar um preço. Só que pagar o preço eu não quero. Ah, eu só quero ter uma vida melhor. Ah, mas para ter uma vida melhor, existe um preço a ser pago. Esse só quero ter dinheiro. Tem uma pessoa ali colocando, mas para ter dinheiro eu falo a mesma coisa. Primeira coisa, eu ensino os meninos aqui. Primeira coisa é você gastar menos do que você ganha. Como é? Quando a gente pega algo parecido com esse, quero ter dinheiro. Tá, o que é ter? Quanto é? Quanto? Mas mesmo assim, para você ter, quais vilões vão jogar contra? Primeiro, você não ter clareza do que você quer e por que você quer. Segundo ponto, se você não aprender, se você só for apaixonado pelo resultado. Eu só quero o resultado final. Nenhuma pessoa que eu conheço que tenha sido bem-sucedida, que seja bem-sucedida hoje, ela foi apaixonada pelo resultado. As pessoas se apaixonam pelo processo, pelo caminho. Elas sabem que, para chegar onde elas desejam, elas precisam passar por uma jornada. E o que mais tem hoje são pessoas apaixonadas pelo resultado. Então, eu quero ficar rico amanhã. Eu quero emagrecer amanhã. Eu quero não sei o que, eu quero ficar bonita, eu quero cansada amanhã. Eu quero ficar famoso amanhã. Porque aí teve alguém que explodiu no YouTube e ficou famoso. Aí, quando eu falo dessas coisas, eu gosto de trazer um exemplo específico. Ano passado, fizeram 10 anos que a Anitta lançou o Show das Poderosas. Ano passado? Esse ano, a gente ainda está em 2022. Então, esse ano, fez 10 anos que ela lançou o Show das Poderosas. Quando ela estourou. Só que antes dela ser a Anitta e fazer o Show das Poderosas, ela trabalhou por 5 anos sem nenhum reconhecimento. E aí a gente acha que ela fez uma música e estourou. Não, aquela música é a construção de 5 anos. O Whindersson, antes de explodir, cara, ele fez quase 2.000 vídeos no YouTube. E aí ele explodiu. E a gente pega essas referências como se essas pessoas tivessem feito explodido da deu certo. E esse é um grande vilão. Por quê? Porque a internet parece que é muito fácil as coisas. As pessoas vendem que é muito simples, que é muito fácil. Como que você não está ganhando 30, 40, 50 mil reais? Só que existe um processo e as pessoas acostumam a ficar apaixonadas pelo processo, pelo resultado, não pelo processo. Eu lembro disso porque eu, quando era uma menininha ainda, menininha mesmo, gente, acho que é da idade da sua filha hoje, no interior, meu pai sempre falava isso, né? Ele falava, a graça da vida é o processo, é o caminho, né? E eu ficava revoltada, tá?
Eu ficava revoltada. Eu falava, não, por que a gente não trabalha por final, né? Eu quero ser médica, eu quero ter minha clínica, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Ele, não. A graça da vida é realmente o processo, o caminho. Que aí você chega lá, você já vê que, minha filha, no final do arco-íris, ele falava muito essa frase, no final do arco-íris não tem potinho de ouro. O potinho de ouro é o caminho do arco-íris. E ele falava muito isso pra gente desde pequena. E foi uma frase que realmente eu gravei, que isso ficou para mim. Porque senão, Jô, a gente fica buscando um momento feliz. É muito sofrimento para um momento feliz. E se eu aprendo a reconhecer momentos felizes todos os dias? A vida fica mais leve. E se eu consigo desfrutar da minha vida, seja no momento que eu tiver, não importa o que está acontecendo. Na condição que eu tiver, na condição que eu tiver, da forma como eu tiver, desfrutando todo dia, né? Porque parque é público, gente. A gente pode ir, então não tem esse negócio que eu tô sem dinheiro, que eu tô sem isso, sem aquilo, né? A gente pode realmente... Você vai olhar para tudo. Contemplar, se divertir e fazer as coisas sem gastar nada. Você vai olhar para tudo e tudo vai ser motivo de alegria e felicidade. Isso é não só o resultado. Muito legal que você falou. Quando você falou da Anitta, eu vi um vídeo da Anitta, que foi uma coisa que me inspirou muito quando eu vim para cá. Ela falando sobre a saída dela do Rio, né? Que ela foi no Rio, ela dançava naqueles bailes, fazia os shows lá, né? E no Rio ficou super conhecida, super estourou no Rio. E aí, quando ela começou a ir para as outras cidades e depois para fora do Brasil, ela falou que quando ela chegou nas outras cidades, o povo, né, que era a pessoa do time dela, quem era do time dela, falava com ela, mas você vai fazer assim, você vai fazer isso, você vai dar para a pessoa esse show, você vai fazer um desconto, você vai lá, você vai fazer tudo. E, assim, ela começou a realmente fazer tudo desde o início, né? Então, preparar o show dela, tipo assim, preparar a roupa dela, preparar o show dela, assim, manual mesmo, operacional, tá? Então, começou a fazer tudo com as próprias mãos, e ela falando muito disso. Eu tinha que entender que eu estava começando do zero, de novo. Então, foi uma coisa que me inspirou muito quando eu vim para cá, porque a gente sai de um lugar muito conhecido, né? Para você ir para... Você sai de um lugar que todo mundo te conhece, que é tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, que você já tem uma estrutura muito grande, que aí você vai para um outro lugar. E você precisa aprender, começar lá tudo de novo, e que tudo tem o seu passo a passo. E ela falou muito disso também, quando ela foi para fora do Brasil, e ela começou tudo desde o zero. Se você não tomar cuidado, você não vai saborear o caminho. E aí você vai ficar vendo pedra em tudo. Ah, por que eu escolhi isso? Por que eu fiz isso? Por que aquilo? E você se torna uma pessoa que lamenta demais, porque a vida não vai ser fácil. Sim. A vida vai ser desafiadora. E nessa hora, quando a vida for desafiadora, você tem duas escolhas. Assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Sim. E aí você escolhe sofrer, tudo é difícil, tudo é dolorido, tudo é sofrido, tudo não dá. Cara, a sua vida vai ser assim. E se você aprender a reconhecer as pequenas vitórias, sabe? Eu gosto de chamar, se você aprender a reconhecer a beleza oculta que tem por trás de tudo aquilo que te acontece, a vida fica melhor, a vida fica mais leve, a vida fica mais tranquila, é mais gostoso viver, é mais prazeroso viver, faz sentido. Agora, se eu só quero saber o resultado, aí no meio do caminho tem um monte de vilão que faz de tudo para me tirar do prumo, para me desviar, para fazer com que eu me sinta mal. Eu vou ter muitos vilões. Muitos. Porque a vida não... O universo, ele não tá nem aí para você. Mas a gente acha que tá. Quando, na realidade, você precisa criar a vida que você quer. Existem crenças, existem muitas coisas de autoconhecimento que você precisa trabalhar em você para que você aprenda de uma maneira clara como fazer para vencer aqueles obstáculos. Mas existe um caminho e está aberto para qualquer pessoa. Primeiro ela precisa acreditar e depois ela precisa agir. Então, para mim, esses são os principais vilões. Você vai se apaixonar pelo resultado e você vai olhar
e acreditar que aquilo não é para você. Você vai ter crenças que te limitam de viver uma vida muito melhor do que aquela que você vive hoje. Esses são os dois principais vilões que eu vejo muito em todo mundo que chega para mim. A pessoa não acredita. A pessoa é incrível. Eu conheço pessoas incríveis que não acreditam que podem ter uma vida melhor. Aí você olha e fala, mas por quê? Ah, não. É difícil, vai dar trabalho, e vai ser que. Você fala, não, cara, peraí, vem cá, senta aqui, ó, faz isso aqui, ó, divide aqui, vem cá, faz essa listinha, escreve, começa do 1, depois do 2, depois do 3, vai devagar, não tem pressa. Você vai chegar. É muito sobre isso, né? Eu acho que tanto em relação aos procedimentos estéticos, como para emagrecer, como você falou, né? Dinheiro, relacionamento, tudo na vida, né? Você precisa dar os passos, né? E, gente, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Então, assim, é mais importante você ter constância nas coisas do que você, faz um dia muito, não faço nada. Eu falo isso muito. Tem dias que as pessoas falam assim pra mim, vou começar a academia, tá bom, 3 horas. Aí eu fico um mês sem ir, porque eu já fiquei exausto, dolorido. Uma semana dolorido. Fiquei 3 horas, depois uma semana dolorido. Então, isso é uma lição que eu falo muito. Quer começar? Começa com 20 minutos por dia, não dificulta a sua vida, né? Não posso ir pra academia, faz 20 minutos de caminhada, qualquer um consegue fazer 20 minutos de caminhada, né? Até nossa enfermeira aqui, falar de novo de você, viu, Marcela? Então, nossa enfermeira aqui, eu falei pra ela, começa 20 minutos, aí tinha desculpa, porque eu chego nessa hora em casa, tá bom, qual é a distância pro metrô? Então, ao invés de pegar Uber e ônibus, agora você vai a pé pro metrô, 20 minutinhos. Com isso, uma semana e pouquinho, aí as pacientes aqui já perguntaram para ela, nossa, mas você emagreceu? Você tá mais bonita, né? Aí liberou dopamina, na hora que liberou dopamina, ela pega gosto pelo negócio, de repente ela começa a andar, porque ela olha e fala, eu gostei do que o outro tá me dizendo. Eu tô mais disposta, eu tô melhor, também aumentou a ingestão de água, também foram outras coisinhas, mas um hábito, né? A gente vê muito isso nesse ciclo dos hábitos, a gente tem... Do mesmo jeito que o hábito ruim, ele se empilha, o hábito bom também vai se empilhar, né? É sobre você saber, de novo, por exemplo, eu sou apaixonado pela tríade de verdade, você precisa decidir o que eu quero para minha vida. Eu falo muito isso. Não é sobre quem você é hoje, não é sobre quem você é agora. Eu não faço atividade física, eu não como direito, eu não cuido do meu corpo, eu não cuido da minha saúde. Tá bom. A estimativa média de vida do brasileiro é de 76 anos para os homens, 74 para as mulheres. Quando você tiver 73, você vai ter a mesma disposição que você tem hoje, baseado nas suas atitudes atuais? Você vai conseguir sentar e levantar sem precisar de ajuda? Seu rim vai estar funcionando bem, seu pulmão vai estar funcionando bem, seu coração vai estar funcionando bem, suas veias e artérias estarão bombeando sangue bem? Porque não é sobre quem você é hoje. O hoje é quem você vai construir para ser para o futuro. Sim, eu falo isso muito, eu acho que isso é super importante. Me lembrou agora de um podcast que a gente já fez, já falou sobre isso, mas eu vou falar de novo. Tem 5 lugares no mundo que são os lugares onde as pessoas vivem mais e melhor, além de 100 anos, né? Então, estudaram esses lugares. E uma das questões desses lugares que eu falo muito a primeira questão é, mexa-se. Então, é exercício físico diário. E a pessoa acha, é uma academia. Não, porque lá são campos, né? Não, é o exercício diário, é de jardinagem, de uma caminhada, de andar, né? E o outro que você me lembrou muito pelo que você falou foi de que essas pessoas, elas têm um propósito, né? Essas pessoas, elas têm um propósito, elas realmente têm um porquê, né? Que elas acordam todos os dias, elas querem desfrutar de um momento todos os dias com seus familiares, com a sua família, com a sua comunidade, né? Então, isso é característico das regiões onde as pessoas vivem mais e melhor. Então, assim, livre de doenças. Ju, a vida é simples. A gente que complica muito. A gente complica. Porque a atividade física só serve se for na academia. Quem foi que colocou isso na nossa cabeça? Pelo menos agora a pandemia tirou isso um pouco, né? A gente realmente, com a pandemia, já ficou com a cabeça mais, com a mentalidade mais aberta em relação a isso. Anda um pouquinho, faz um pouquinho, cara, pula a corda, sempre levanta de uma cadeira. Tem muitas possibilidades. Tem muitas.
Falando sobre isso, eu queria saber de você, assim, como que a gente faz para ser mais produtivo e otimizar o nosso tempo? Quais são os passos, assim, para a gente ser mais produtivo, otimizar o nosso tempo e conseguir atingir, assim, o que a gente quer? Eu gosto muito, 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 e a gente vai falar de mente mais uma vez. Eu tenho uma frase que eu gosto, que cabeça não foi feita para guardar. Nossa cabeça não foi feita para guardar as coisas que a gente precisa fazer. Nossa cabeça foi feita para pensar e raciocinar. Qual é a melhor decisão a tomar agora? Então, quando a gente fala sobre como ser produtivo e otimizar o tempo, todo mundo precisa entender de maneira clara que uma rotina, quais são os benefícios de ter uma rotina produtiva? Eu vou ter mais tempo com a minha família, eu vou ter tempo para cuidar de mim, Quais são? Por que você precisa ter uma rotina produtiva? Porque eu vou ter tempo para fazer o que realmente importa. Segundo ponto. A gente gasta muita energia. Se você não sabe o que você precisa fazer, você gasta muita energia com bobagem. Uhum. Por quê? Porque a bobagem é mais fácil, é muito mais tranquilo ficar 1 hora no Instagram ou sentar no sofá e assistir Netflix do que sair para fazer atividade física. É muito mais fácil. Então, quando você olha e fala assim, quais são as tarefas que eu preciso fazer? O que está aqui? Quais são os problemas que estão na minha mente que eu preciso resolver? Eu gosto muito, você sabe disso. Cara, lista tudo. Tira da cabeça. Por quê? Porque a sua mente foi feita para economizar energia. Ela não vai te lembrar daquele problema que vai demandar uma puta energia. Ela vai te lembrar do fácil. Uhum. E ela vai pegando um fácil, outro fácil, outro fácil. Esse aqui vai ficando para depois, vai ficando para depois, vai ficando para depois, vai ficando para depois. Vai ficando para lá. O que é importante na sua vida vai ficando para lá. Por quê? Porque vai gastar energia. Então, agora apareceu estourou uma coisinha aqui. Nossa, estourou outra coisinha ali. Nossa, estourou outra coisinha lá. Nossa, estourou outra coisinha. E você vai fazendo coisinha, e não faz o que realmente importava. Então, quando você tira da cabeça e você olha, fica impossível você ignorar aquilo que você está vendo. Não dá para ignorar aquilo que você está vendo. Então, você olha e fala, eu preciso resolver isso. Eu falei que resolveria isso. Nossa, terminou o dia, eu não resolvi. Amanhã você olha e fala, nossa, eu preciso resolver aquilo. Chega uma hora que dá no saco. Você não aguenta mais olhar para aquela tarefa. Você fala, deixa eu tirar isso aqui da frente, eu não aguento mais ver isso aqui. A academia pode estar aí, tá, gente? A academia, ela deveria estar aí também. E aí você vai olhar e vai falar assim, eu fiz o que eu deveria ter feito. Libera dopamina, libera ocitocina, você fica feliz e você começa a pegar gosto por fazer as coisas que realmente importam. Então, eu sempre falo, você sabe disso, eu gosto de fazer a lista, faça uma lista com tudo aquilo que está na sua cabeça. Como assim, Thiago? Escreve, esvazia a cabeça. Como assim? Eu preciso lavar roupa, eu preciso ir no mercado comprar papel higiênico, eu preciso comprar ração para o meu cachorro, para o meu gato, eu preciso fazer algumas coisas, tantas coisas do trabalho, tantas coisas de casa, tantas coisas da minha família. Faz tudo, junta tudo. E depois você começa a categorizar o que é muito importante, o que está pegando fogo na sua vida. Quais coisas vão pegar fogo? Quais coisas podem esperar? E a partir desse momento que você souber o que está pegando fogo, você vai olhar e vai falar assim, eu vou começar pelo que está pegando fogo. E você vai tirando um, depois outro. Por quê? Tudo aquilo que está guardado na sua cabeça não chegou aí ontem. Está aí um tempão. Então tira um hoje, tira outro amanhã, tira outro amanhã, tira outro amanhã, tira outro amanhã, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e vai. É o tal do 1% melhora todo dia, 1% melhora, 1% melhora, 1% melhora, 1% melhora. Na verdade, assim você também libera a sua mente, né? Para você ficar mais criativo, para você pensar mesmo nas coisas, né? Realmente, você libera a sua mente para o que importa. Então, coloca as tarefinhas no papel, faz esse teste. Depois você conta pra gente sobre esse teste aí. Faz que vai dar bom. Esvazia a mente, que você vai... Na hora que você termina de escrever, você vai assim... E é muito isso. Você também te ajuda a não ser agenda de outras pessoas, né? Você sabe que é importante. Então, eu brinco que eu falei com as meninas aqui, vocês podem me interromper uma vez.
Junta tudo, escreve, pergunta tudo de uma vez só. Agora. Porque senão é de 2 em 2 minutos, né? E aí a gente está começando um negócio e a gente não consegue terminar. E aí, a hora que você tem a lista, você sabe que é importante para você. E aí, alguém te traz uma demanda nova, você olha e fala assim, peraí, o que você está me trazendo e o que eu tenho, o que é mais importante agora? Ah, o meu é mais importante. Agora eu não consigo te atender. E aí a gente vai para o segundo ponto, como ser mais produtivo. Falar uma das palavras mais difíceis para o ser humano. Não. Você precisa aprender a dizer não. Eu tinha muita dificuldade para falar não. E teve uma vez que ele me deu uma lição, vou contar para vocês. Teve uma vez que ele me deu uma lição que a minha única palavra possível de ser falada era não. Ele falou que eu tinha que falar não para tudo. Você precisa dizer não para todo mundo. Você vai, agora a gente vai fazer um exercício onde você precisa dizer não. Ele falou, qualquer coisa, independente de você, ele mandou eu picotar papeizinhos de não, gente. Picotei papeizinhos de não para mim mesmo, né? E você vai distribuir. Ele falou, tipo, 10, você distribui 10 ao longo do dia, né? E eu queria que vocês colocassem aqui para mim também quem tem dificuldade de falar não para as pessoas, né? Quem tem dificuldade de falar não? E ele me ensinou muito isso, né? Quando a gente fala não, a gente está falando sim pra gente. Toda decisão carrega um não e um sim. Toda decisão que você tem um sim e um não. Quando alguém te pede alguma coisa e você diz sim para a pessoa, você entregou o sim para ela. Você ficou com um não para você. Todo sim que você diz para o outro é um não que você diz para você. E todo não que você diz para o outro, você diz um sim para você. E a gente, sem perceber, a gente só diz sim para os outros. E a gente diz não para a gente. E a gente vai dizendo não pra gente, aí não tenho tempo, aí não consigo, aí agora não é a minha hora, aí agora não é o meu momento, aí depois eu vejo, depois eu cuido de mim, e você vai dizendo não pra você, 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 e sem perceber você vai diminuindo o seu brilho, é como se você tivesse um brilho gigantesco, e quando você diz muito sim pro outro e diz não pra você, você vai ficando mais opaca, mais opaca, mais opaca, vai perdendo o seu brilho. E aí, de repente, você vê uma pessoa opaca, que não sabe, mas por que eu estou fazendo isso? E aí você serve, você vira uma máquina de servir o outro. Sim, e eu aprendi, viu, gente? A gente também pode servir o outro mesmo falando não, tá? Estão perguntando aqui se a live vai ficar salva, ela vai ficar publicada depois do nosso podcast e também no YouTube, tá? Aqui não, mas ela vai ser publicada depois no podcast Beleza Exclusiva. O podcast vai lá assistir o episódio e também no YouTube. A gente vai colocar o link para vocês, né? Eu vi que teve gente colocando ali, eu quero aprender a falar não, tenho dificuldade de falar não. É difícil falar não mesmo, tá? E eu comecei a perceber o quê? O que eu peguei? Muitas pessoas de sucesso, grandes pessoas de sucesso, assim, que eu via, que era um exemplo para mim, uma inspiração para mim, eu via que elas falavam muito não. Né? Elas tinham uma facilidade enorme de falar não. Aqui não tinha. Elas tinham uma facilidade de distribuir não. Muito pelo contrário. Elas pensavam quando falavam sim. E aí isso inverteu realmente uma chave na minha cabeça, que realmente eu via que as pessoas de sucesso, que eu realmente admirava, falavam não muitas vezes e que o sim é que sim, era muito bem pensado. Tudo é não. Tudo é não. Tudo que todo mundo me pedir é não. Ah, você me convenceu, você me tirou um sim. Me convença a te falar sim, porque a resposta já padrão é não. Então, quais são os seus argumentos para me convencer a te dizer sim? A hora que você muda isso, é muito tranquilo, porque você olha, as pessoas no começo reclamam, porque estavam acostumadas a você ser uma máquina de falar sim, e depois você vira uma máquina de falar não, as pessoas acham estranho. Mas depois de um tempo, todo mundo acostuma. Dá a dica para as pessoas aqui, que tem muitas que estão falando aqui, que não sabem falar não, que não conseguem falar não, né? Então, dá uma dica para as pessoas que não conseguem falar não. A melhor coisa que eu tenho a dizer quando... eu tenho dificuldade em falar não. Pare e reflete de quem você quer aprovação.
Porque quando a gente fala que eu não consigo falar não, é porque eu quero aprovação. Eu quero que essa pessoa não me olhe estranho, que ela goste sempre de mim. Então eu sempre falo sim, porque ao concordar, a pessoa não tem um motivo para não gostar de mim. Eu sempre sou agradável. Quando você tem dificuldade, para quem que você realmente, de quem você realmente quer aprovação? Porque a gente quase sempre acredita que tem dificuldade, eu quero a aprovação de todo mundo. Mas não é tudo. Você quer a aprovação de muito poucas pessoas. E aí vai se conhecer para descobrir quais aprovações você quer. Porque senão, daqui a pouco, você não tem coragem de dizer não para o seu porteiro, você não tem coragem de dizer não para a moça que trabalha na sua casa, você não tem coragem de dizer não para o seu funcionário, você não tem coragem de dizer não para o seu namorado, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe. Para quem realmente você precisa da aprovação? Vai buscar, vai se conhecer. E tá ligado a uma raiz mais profunda, algo né? mais profundo. Você vai ter medo de ser rejeitado, rejeição, você vai ter medo você vai ter a necessidade de aprovação. Você precisa disso. Então, vai se conhecer, vai entender por que você sente isso. Qual é a razão? Qual é a raiz disso? E você precisa da aprovação de todo mundo? Todo mundo é muita gente. Uhum. De que você realmente quer a aprovação? E aí, pelas centenas de pessoas que eu já cuidei, você não quer a aprovação de muita gente. Você quer a aprovação de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Mas quando a gente não entende, a gente generaliza. Eu quero a aprovação de todo mundo. Você não quer de todo mundo. Ninguém quer a aprovação de todo mundo. Então vai buscar de quem que eu quero a aprovação. Eu quero do fulano, do ciclano e do beltrano. Mas você quer mesmo? Não quero. Aí você fala, então vai. Segue sua vida, aprende, vai falar. Aí entra o exercício. Cara, você quer a aprovação dessas pessoas, dessas 5. Tá bom, o resto do seu ecossistema, agora você tem que distribuir, não. Vai distribuir, não. Pronto, vai fazer os papeizinhos como eu fiz e faz os papeizinhos, não. Sai distribuindo de manhã até de noite. Você tem a necessidade de entregar todos os papeizinhos para todo mundo. Eu queria te perguntar isso. No meio disso tudo, como que agora, nesse final de ano, né, muita gente está desanimado, cansado, exausto mesmo. Como que a gente identifica quais são os sinais de que a gente está realmente cansado, realmente exausto, e que a gente precisa parar, pensar e olhar para isso? Eu vim pensando, quer dizer, eu estou pensando nisso essa semana toda já. Existe uma síndrome hoje, uma doença comprovada chamada síndrome do pensamento acelerado, que é quando você tem muita coisa. Então, se você termina o dia se culpando, falando, putz, não fiz tudo que eu deveria. Se você termina o dia parecendo que um caminhão te atropelou, que você precisa dormir, que é aquele dia que você fala, eu quero dormir, preciso dormir. Se você termina assim, se você acorda cansado, se qualquer coisa te tira a paz, se a sua inteligência, o seu nível de inteligência emocional está muito baixo, se qualquer coisa você explode, você grita, você não consegue controlar a maneira como você reage às suas emoções, tudo isso são sinais de que você está esgotado. Se acontece um problema, se você generaliza muito, se você se vitimiza muito, tudo isso são sinais de que você está mentalmente cansado. Então, como é que você faz? Eu tenho esses sinais. O que eu preciso fazer? Existe uma habilidade que não é ensinada na escola, não é ensinada depois que isso não é matemático, isso não é ensinado na escola, não foi ensinado depois, chamada inteligência emocional. Deveria ser ensinado na escola, mas não é. Uhum. Se você se sente emocionalmente exausto, você precisa urgentemente entender e desenvolver essa habilidade. Como eu tenho mais inteligência emocional? Como eu lido melhor com as minhas emoções? Por quê? Porque
automaticamente as pessoas acham que ter inteligência emocional é controlar as emoções. Mas não, isso não é uma verdade. Você que está nos assistindo, se você quer controlar suas emoções, saiba, você está indo pelo caminho errado. Porque não tem como você controlar as suas emoções. Se acontecer algo, você está dirigindo, alguém te fecha, você sente raiva. Se alguém te decepciona, você fica triste. Se acontece algo bom, você fica feliz. Você não consegue controlar isso. Você consegue controlar a maneira como você reage a isso. Uhum. E é isso que você tem que buscar, o autoconhecimento, você tem que ir atrás de entender e se conhecer melhor para desenvolver a melhor maneira de reagir a essas situações. E aí, a partir do momento que você entende como reagir a um momento triste, como reagir a um momento onde você está muito alegre, como reagir a um momento em que você se sente muito frustrado. A partir desse momento, você vai aprender a controlar mais isso e você vai ter maior controle sobre esse esgotamento mental. Porque você vai entender, isso faz parte de quem eu sou. E para falar disso, de maneira específica, mais uma coisa que me veio à mente, a gente precisa entender que todos nós, sem exceção, somos feitos de luzes e sombras. A gente não tem só qualidade, mas a gente também não tem só defeito. A gente é a somatória das nossas luzes, que são as nossas qualidades, e dos nossos defeitos. Mas quando eu quero me mostrar para a Joana, eu só quero mostrar o que eu tenho de bom. Uhum. Eu quero esconder o que eu tenho de ruim. E aí eu mostro o que eu tenho de bom para a Joana, eu mostro o que eu tenho de bom para fulano, eu só mostro o que eu tenho de bom. E o que eu tenho de ruim eu quero esconder, como se aquilo não fizesse parte de mim. E sem perceber, eu vivo uma vida onde eu preciso, eu tenho que ser, eu tenho que isso, eu tenho... Não, o segredo é, eu tenho qualidades, eu vou virar para você e falar, Jô, eu tenho essas qualidades, eu tenho esses defeitos, cara, isso aqui é quem eu sou. Eu sou assim. Você pode gostar de mim ou não gostar de mim por quem eu sou. Uhum. E aí eu vivo a minha verdade. A partir do momento que eu vivo a minha verdade, eu atraio para minha vida pessoas que se conectem à minha verdade. Isso também vai tirar o peso desse esgotamento mental que as pessoas, a maior parte das pessoas está terminando o ano, essas pessoas falam assim, eu estou cansada. Na verdade, elas estão cansadas. É como se elas tivessem que, para cada um dos papéis que elas têm que fazer, elas vestissem uma máscara. Então, eu vou ser mãe agora, põe a máscara de mãe. Agora eu vou ser profissional, põe a máscara de profissional. Uhum. Agora eu vou ser outra coisa, põe outra máscara, põe outra máscara. E aí ela fica carregando 300 máscaras, ela tá cansada de carregar essas 300 máscaras. E tá muito ligado também ao mito da perfeição, que você falou, eu preciso ser perfeita em todos esses meus papéis, né? Eu preciso ser perfeita em todos esses papéis. Tira esse peso. Pensando nisso, como lidar com a ansiedade, né? E controlar o estresse agora, nesse final de ano? Quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre ansiedade, pelo menos é o viés que eu adoro, falar. O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que eu ficar imaginando as possibilidades que virão a partir de um cenário que está acontecendo agora. Então, agora a gente está aqui fazendo o podcast. Será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas querem fazer uma pergunta? Será? E se? Será? Isso vai me deixando mais... Será que estão gostando? Será que estão vendo? Será que estão isso? Será que estão aquilo? É um monte de será. É muito será. Isso me deixa ansioso. Primeiro ponto, você precisa voltar para o momento presente. Sim, a ansiedade é o futuro, né? É excesso de futuro. A única coisa que eu consigo controlar agora é o que a gente está falando aqui. Qualquer coisa que é sequência disso que está acontecendo, da gente falando, eu não tenho controle. Então, eu preciso focar nas coisas que eu tenho controle. As coisas que eu não tenho controle, não existe nada que eu possa fazer. Então, eu foco no que eu tenho controle. Segundo ponto, você precisa olhar e falar assim, mas eu tenho controle sobre um espectro de coisas, sobre algumas coisas. A partir daí, quais dessas coisas fazem sentido para mim? Uhum.
Então, eu me conheço o suficiente para saber quais coisas são importantes para mim, quais coisas não são importantes para mim. E eu olho para essa realidade e falo assim, para mim, o que é mais importante agora é isso. Além da presença, é você olhar o que é importante para você. A maioria das pessoas hoje que a gente vê, né, que estão com esse tipo de esgotamento ou eu estou ansiosa com o futuro, né, estou ansiosa com 2023, não sei o que vai ser 2023, ou então eu estou me lamentando pelo que eu não fiz em 2022, né, porque eu não consegui atingir minhas metas, porque eu não consegui fazer as coisas em 2022. E aí você olha para isso e fala assim, tá, mas o que está no seu controle hoje? Eu gosto muito de uma sequência de perguntas. Você sabe, eu sou muito perguntador. Então, assim, para mim, o futuro existe? Não, o futuro existirá. O passado existe? Não, porque passou. O passado existiu. Então, não, o passado é um lugar para eu tirar as lições. O futuro é algo para eu olhar. Eu passo 10% do meu tempo no futuro, 10% no passado, 20% no futuro, 70% aqui. Então eu vou lá no futuro, dou uma olhada. Como é que eu gostaria que fosse? Assim, 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 assim. Eu volto no passado e olho e falo, o que eu aprendi da última vez que aconteceu? Isso, isso, isso. Tá bom, agora eu vou concentrar meus esforços no agora. E a partir daí, a partir do momento que você concentra os seus esforços no agora, você consegue ser mais assertivo, você consegue tomar melhores decisões, você consegue tomar decisões mais racionais, você consegue pensar. E quais coisas estão sob o seu controle? Eu gosto muito de... Cara, você precisa entender quais coisas você controla. Só foca no que você controla, no que você não controla, não adianta focar. Você não controla. Por que você sofre? Por que as pessoas sofrem com aquilo que elas não controlam? Verdade. Porque de 10 pessoas que olham e falam, mas eu quero emagrecer, eu quero ficar mais bonita, eu quero isso, eu quero aquilo. O que você pode fazer hoje? Para que a somatória das suas atitudes te transforme na pessoa que você quer ser. Não, a pessoa vem para você e fala, eu quero uma pílula mágica. Verdade. Pensando nisso, a gente já vai perguntar para você isso, né? Guia do final do ano. Ainda dá tempo da gente conquistar as nossas metas de 2022. Então, como é que a gente faz para conquistar as metas ainda? Nós temos 40 dias. Temos 40 dias. Partindo de algo que a gente já falou hoje, se a gente fica 1% melhor ao dia, só foca em 1% melhor ao dia, faltam 40 dias para o final do ano. Quantos por cento eu posso ficar melhor? 40%. Só nisso, a vida já vai ficar muito melhor. Mas eu gosto muito de um outro prisma. Você tem uma meta de hoje até o dia 31/12. Pega essa meta, transforma o impossível em possível, o possível em fácil e o fácil em moleza. Então, dá um exemplo para gente, para ficar fácil, né, gente? Dá um exemplo. Imagina que até o final do ano você quer emagrecer 3 quilos. Vamos pegar 3 quilos. Vamos pegar 3 quilos, vai. Faltam 40 dias, certo? Até daqui 20 dias você deveria ter emagrecido 1,5 kg, certo? Daqui uma semana você deveria ter emagrecido 500 gramas. 500 gramas dividido por 7 dias. Você precisa emagrecer? 500 por 7 vai dar 70. 72 gramas por dia. Se você emagrecer 72 gramas por dia, nos próximos 40 dias você emagreceu 3 quilos. Então é só você fazer atividade física, né, gente? Acrescentar atividade física, tirar o doce, né? Tirar o açúcar. Emagrecer 3 quilos pode parecer impossível para quem não perdeu isso ao longo do ano. Agora, é impossível perder 70 gramas por dia? Não. Você só precisa fazer isso todos os dias até o final do ano. E aí, você só foca nos 70 gramas. O que eu preciso fazer hoje? 70 gramas. Amanhã, 70 gramas. Amanhã, 70 gramas. Depois de amanhã, 70 gramas, 70 gramas, 70 gramas, 70 gramas, 70, 70, 70, 70, 70. Só isso. Você chega na meta. Esse é o moleza. Você olha para o moleza do dia. O moleza do dia são 70 gramas. Aí você acorda e fala, o que eu tenho que fazer hoje? Emagrecer 70 gramas.
Aí você olha e fala, sério? A Sofia, na live falando que eu só prova, acho que você tem uma das minhas mentoradas ali. Ela queria emagrecer 4 quilos quando a gente começou há 6 semanas. E aí a gente definiu, ela precisava emagrecer 50 gramas por dia. Ela focou em perder 50 gramas por dia. A gente está indo na 6ª semana, ela emagreceu os 4 já. No meio do processo, ela já perdeu os 4. Por quê? Porque ela só concentrou. Cara, quantas refeições eu faço por dia? 4. Quanto eu bebo de água? X. Vamos aumentar a ingestão de água ou vamos acertar as refeições? Simples. 50 gramas por dia. Foi esse o foco dela. Isso é uma coisa importante, porque a gente já fala muito disso. E, assim, o centro da fome é o lugar do centro da sede. Muitas vezes a gente acha que a gente está com fome, mas a gente está com sede. A gente come de ansiedade, a gente come nossas emoções. Vou usar muito essa. Então, assim, é o mesmo lugar. Então, na verdade, a gente sente sede mesmo, porque o ideal para o adulto seria de 2 a 3 litros de água, dependendo do seu peso, mas a conta mínima é 2 litros. Então, eu costumo falar, é 1 litro de manhã, de tarde, de noite. Pum, de manhã para ficar fácil, né? Então, assim, muitas vezes, quando você está com fome, você não está com fome. Você está com sede, na verdade. Seu neurônio está, pelo amor de Deus, vai tomar água, pelo amor, criatura. Me alimente, por favor. Me alimente. A água, ela é um meio de todas as reações bioquímicas do organismo. Então, assim, é muito importante. É o alimento mais importante que você deveria. É a água, em primeiro lugar. Então, a coisa mais comum do mundo é só da pessoa aumentar a ingestão de água, ela já emagrece, porque o metabolismo dela acorda. Oi! Acordei. Os neurônios estão nutridos. Eu tava dormindo, mas eu acabei de acordar, entendeu? Cheguei. E aí você olha e fala, cara, não é difícil, sabe? Não é que não é difícil. É às vezes difícil, sim, porque como eu sou um camelo, tá? Eu falo por experiência própria, eu não gosto de tomar água, mas eu tomo. Ju, mas imagina que você olha e fala assim, eu quero emagrecer. Cara, eu só preciso emagrecer 50 gramas por dia. Sim, é muito fácil. E as outras coisas que a gente não falou é quando você tá desidratado, porque na verdade quando você não toma água, você tá desidratado. Então você sente todos os sintomas de desidratação. Pensa assim, quando você tem uma diarreia. Como você se sente quando você tem uma diarreia? Cansado, exausto, com sono, né? Sem energia, sem disposição. Só que você não tá tendo uma diarreia, mas você também tá sem água, você tá desidratado. Então, você sente, muitas vezes, você tá sem energia, cansado, não é fome, falta da comida, é falta da água. Vou usar isso de hoje em diante, todo mundo me aguarde que eu vou virar falar, você não tá com fome, você tá com sede. Exato, você vai virar um metralha agora, né? Eu vou virar falar, você tá com sede, bebeu água? Quanto de água bebeu? E uma das coisas mais importantes, assim, porque para a saúde, as coisas simples é o que mais funcionam. A gente quer criar uma receita milagrosa, não, maravilhosa, né? E a gente tem que observar, assim, os princípios milenares que sempre deram certo, né? E um desses princípios milenares a Ayurvédica fala muito disso, que são os indianos, são as pessoas que a gente sabe que tem mais saúde no mundo, né? Acordam sempre bem dispostos a despeito de tudo naquele país, né? Então, a primeira coisa é 500 ml de água quando acorda. Porque você ficou 8 horas sem beber água. É porque a gente não raciocina direito, mas a gente ficou 8 horas sem beber água. Então, pensa que você acordou de manhã, desde 8 da manhã, né? Até 4 da tarde sem beber água. Então, é isso. A primeira coisa quando acordar, beber água. Então... Começa com meio litro, compensa o que você perdeu a noite toda. Ai, não. Aí eu acordo, já tô morta de fome, como tudo quanto é porcaria, já logo de manhã, né? Acabo com a minha energia, que já tá pequena, porque eu não tomei água. E aí passo o dia inteiro comendo, enquanto eu só precisava tomar água. Comendo e cansado. E quanto mais eu como, mais cansado eu fico, né? Porque mais inflamação eu gerei no meu organismo. Então, o primeiro passo que eu falo muito para você desinflamar, não só emagrecer, ter mais energia, ficar mais bonita, é você tomar água. Você sabe que a partir de amanhã, a Aline já me cobra isso, né? Ela tá ali, ela vai olhar e falar assim, já bebeu seu meio litro de água que a Joana falou? Amanhã eu já vou passar por isso. A hora que for embora, ela vai parar em algum lugar aí, vamos comprar uma garrafa d'água. Tem 3 no carro, mas ela fala, compra mais uma. Só para garantir, porque realmente é muito importante. Assim, muita gente vem me procurar no consultório e fala, minha pele tá ressecada, né? Lá em Brasília é possível. Mas assim, minha pele tá ressecada, meu cabelo tá ressecado, eu tô cheia de ruga embaixo do olho. Primeira pergunta, tomar água? Não. Um pouquinho.
Eu quero passar um creminho e ter o resultado. E a hidratação, ela começa de dentro para fora. Então, a gente primeiro começa com as coisas mais simples, para a gente realmente ter o resultado que a gente quer. Já gostei dessa. Essa eu já anotei, já tá gravada aqui na minha mente, que eu vou usar muito. Porque é muito engraçado. É sobre o processo, mais uma vez. Não adianta você querer ficar mais bela usando tratamentos estéticos se você não faz o básico. Eu falo muito isso, porque assim, o tratamento estético, ele potencializa muito, é como você, o tratamento estético, ele potencializa muito o resultado. Então, assim, eu consigo potencializar muito o resultado, mas eu preciso fazer o arroz com feijão. Elas me ouvem falando todo dia, não tem como acrescentar filé mignon sem fazer arroz com feijão, porque dá ruim. Vai faltar alguma coisa. Dá ruim. Então, na verdade, a gente fazendo o básico, quando você acrescenta aquela cerejinha, aí sim, aí explode. Mas se não fizer, não tem jeito. E tem regras básicas, que são regras básicas não só da nossa saúde, também da nossa mentalidade. Uma coisa que eu queria comentar com você, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente, que é isso aí, eu tô querendo emagrecer, né, tô gorda, e sempre o filho é desculpa, viu? Você sempre dá uma desculpa do filho. Ah, porque eu engordei na gestação, nunca mais perdi, já tem 2 anos, né, 24 meses. E nunca mais perdi aquele peso e tal e tal. Pois bem, eu pergunto, né, a água, já tô tomando água. Segundo, não durmo. Eu chego em casa, depois do trabalho, 9 horas da noite, já me sinto culpada porque eu não fiquei com meu filho. E aí eu vou trabalhar, começo a ter várias ideias e começo a ter várias coisas na minha cabeça e não durmo, não consigo dormir. Então, os 2 ingredientes básicos é acabar com a sua mente, sua saúde e beleza. Tira o sono e tira a água e ainda bota um monte de culpa. Porque é uma expressão, mas é muito comum, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Que a mulherada se culpa demais. Demais. Eu tenho muito. Isso eu ouço todos os dias também. Eu não para isso, eu não consigo dar conta de tudo, eu não consigo fazer, eu não consigo. Quando, na verdade, é muito legal isso, porque a mulher tem, por natureza, a certeza absoluta que ela tem que dar conta de tudo. E sempre que acontece isso, eu faço a seguinte pergunta: o que é tudo? É verdade. Tem que dar conta de tudo. Tá, o que é tudo? Me fala. Ah, não, eu preciso cuidar do meu filho. Tá. Quanto? Ah, eu preciso me dedicar ao trabalho. Tá. Quanto? Ah, eu preciso... Quanto? Porque senão você pega... Imagina que você tem uma régua. Imagina que tem uma régua. Eu coloco a minha expectativa lá em cima. Lá na lua. Eu trabalho, eu me dedico. Eu chego aqui, ó. Eu olho para o que falta. Eu não olho para o caminho que eu fiz. Sim. E aí você pega seu chicote próprio de autoflagelação e fica falando, mas eu não dei conta de tudo, porque faltou isso. Porque a gente é treinado para olhar para o que falta. A nossa cabeça é meio programada a olhar para o que falta. Quando, na verdade, a gente precisa olhar e falar assim, cara, uma mulher que trabalhou o dia inteiro, chega 9 horas da noite, fica um tempo com o seu filho, ela deveria sentir culpa do quê? Do quê? Sabe, às vezes a gente tem que olhar pra gente também com um pouco de carinho. A gente precisa olhar pra gente com um pouco de consideração. E falar, cara, eu tô dando o meu máximo. Eu tô me dedicando, eu tô me esforçando. Cara, eu tô fazendo muita coisa. E aí pega a sua própria mãozinha direita e bate nas suas costas. Fala, parabéns, né? Parabéns, cara. Mas não, a gente pega o chicote. Quando você emagreceu meia grama ou 70 gramas por dia, parabéns pra você, né? Você arrasou hoje. Deu certo. Eu, de vez em quando eu faço as coisas que eu me predispus, mas eu falo, parabéns, você arrasou. É isso. Parabéns pra mim. Eu me dou parabéns. Porque senão você sempre vai ficar olhando pro que falta. E a vida não fica leve, a vida fica pesada. Aí você chega exausto. Bom, e agora já deu uma dica maravilhosa pra gente, né? Para um guia de final de ano, pra gente realmente executar o que falta pro final do ano. E aí, já pensando no ano de 2023, qual seria a dica pra gente estabelecer metas
e a gente consegue atingir, porque senão a gente já viu aqui, né, que estabelecer marketing não adianta, né? Por favor. Poucas metas, muito melhor que muitas metas. O que é poucas? Eu vou falar o que eu faço. Eu tenho uma meta minha de saúde, eu tenho uma meta minha financeira, profissional e uma meta de relacionamento. Uma para cada área. Então, eu tenho 3 metas. Ela o mais específica possível. Então, quando eu falo profissionalmente qual é a minha meta de faturamento em 2023? Quanto dinheiro eu quero fazer? E aí, eu vou trabalhar em cima para conseguir isso. Qual é a minha meta de relacionamento? Como é que eu vou me relacionar com a minha esposa? Como é que eu espero que o meu relacionamento seja em 2023? Eu vou ter momentos com ela, eu vou conviver com ela, a gente vai ter... Como é que eu quero que ele seja? Então, eu quero sair uma vez por semana com a minha esposa para jantar, eu e ela. Um momento nosso. Ou para almoçar, ou para tomar um café, mas todas as semanas eu quero ter um momento com a minha esposa. Para minha saúde, eu quero ir para academia. Quantas vezes eu quero ir para academia em 2023? Porque eu consigo medir se eu estou caminhando rumo à meta. Esse é o primeiro ponto. Então, elas têm que ser específicas. Quanto mais específica, mais fácil de medir. Porque eu preciso medir se está tendo evolução ou não. Uhum. Porque quando eu coloco uma meta, eu não vejo evolução, não é para eu abandonar a meta. Isso é um sinal para que eu preciso ajustar. Só que eu só consigo perceber que a meta não está andando se eu meço. O que não é medido não é melhorado. E a partir daí eu olho, essa meta que eu defini, ela é possível de ser atingida? Sim ou não? É o conceito SMART. Eu gosto muito do conceito SMART, eu acho que funciona muito bem. E a partir daí eu pego as 3 metas que eu defini, tá específica, eu consigo medir evolução, eu consigo realizar e eu vou fazer em 2023. Tá, eu pego a meta que eu quero em 31/12 de 2023, transformo ela de impossível em possível, de possível em fácil, fácil em moleza. E o que eu tenho que fazer no dia 1º de janeiro de 2023? Com moleza. Por 365 dias no ano. Então eu olho e falo, eu quero ir para academia, sei lá, vamos hipoteticamente falar. Eu quero ir para academia 365 dias no ano. Eu vou os 365 dias no dia 1º de janeiro? Não, no dia 1º de janeiro eu só vou uma vez. Dia 2, outra vez. Dia 3, outra vez. E todo é o meu moleza do dia. Eu gosto muito daquela história, lembra da lebre da tartaruga? Que é muito simples, né? É você ter passos, mas passos constantes, todos os dias, né? É sempre se manter em movimento, né? Eu vi que alguém perguntou, já começaram a fazer as metas para 2023? Você já fez, João? Eu ainda não. Eu ainda estou em 2022, muito presente. Faltam 40 dias para acabar o ano. Meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Ainda em 2022. Não. E aí, por isso que a gente fez esse podcast, viu, gente? Eu espero que vocês também executem bastante ainda. Não, faltam 40 2022 dias. Não acabou, gente. Tem Pelo um copo amor de aí, Deus. tem muita coisa por aí. Faltam 40 dias. Nossa, eu tava olhando hoje cedo, olhando para as minhas metas, falando assim, cara, até o dia 31/12, eu olhei para a meta financeira e falei, nossa, eu quero isso ainda, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar, eu quero isso, eu fui revendo todas as minhas metas, do que eu quero até o dia 31/12. Olha, essa dica é muito boa, então eu acho que vocês podem pegar essa dica, olhar aí a lista de resoluções de 2022 e ver o que tem falta, 40 né? dias, pelo amor de Deus, ajusta esse treco aí e continua, ainda tem coisa pra caramba pra fazer, não. E transforma essa meta numa algo fácil, como você explicou, coloca né? Moleza. Transforma em moleza, porque a hora que você transformar em moleza, vai dar muito bom. Eu tenho certeza. Eu tenho, sei lá, centenas de exemplos que transformam o impossível em possível, o possível em fácil, fácil em moleza, e focam só no moleza, e antes do que você imagina, você atingiu o impossível. Maravilha. Então, se você está aí olhando e achando que o ano já acabou, não acabou, faltam 40 dias. E essa é uma dica de ouro aí para você. Meta para 2023 você faz entre o Natal e o Ano Novo. Até lá é cumprir as de 2022. Até lá é trabalhar. Porque isso também aumenta a sua autoconfiança, né?
realmente eu consegui executar isso, Imagina, né? Pega o exemplo que você trouxe. Imagina que você quer emagrecer 3 quilos até o dia 31/12. E você foca nas 70 gramas diárias. Imagina como é que você vai se sentir se você chegar no dia 31/12 com 3 quilos a menos. Vai arrasar. Você vai olhar e falar, nossa, eu posso. É possível. E aí você já entra em 2023 muito mais confiante, acreditando, né? Que você consegue. Então, é sobre isso. É sobre você olhar para esses cenários e transformar isso em realidade. Ainda tem muito tempo esse ano. Ainda tem muito tempo. Muito, muito, muito. Não. Esse ano não acabou, não. 40 dias. Pelo amor de Deus. Muito bom. Então, vamos para cima, né, gente? Então, vai ser publicado, tá? No nosso YouTube, também no podcast, esse episódio. Então, vejam lá, a gente vai publicar para vocês. O Instagram do Thiago é @thiago.freitas, TH. Isso, e aí sigam ele lá para ter mais dicas, tá? Sobre uma mentalidade inabalável, que ainda dá tempo, faltam 40 dias. Ainda temos 40 dias para o final do ano, então dá tempo da gente mudar muita coisa ainda, fazer muita coisa. Vai mudar tudo. Então, assim, sigam nossa série, semana que vem continuamos com o Play no verão, né? Então, sigam ele também e vejam mais dicas para o final do ano. Vai ser massa demais, tem muita coisa para acontecer, ainda tem Copa, ainda tem Natal, tem muita coisa, não perde, o ano não acabou, definitivamente o ano não acabou. Não, falta muita coisa para nós. Sua vida pode ser completamente diferente ainda em 2022. A sua vida entrar realmente em 2023 de outra forma, né? Com outra energia, de outra forma, de outro jeito. Não, então... você termina esse ano bem e continua. Esse dia 1º de janeiro, você continua o que você já está plantando agora. Eu acredito, para terminar, mais uma. Eu acredito muito que a gente vive, a realidade que a gente está vivendo hoje é o fruto das sementes que a gente plantou no passado. Então, se você está vivendo uma vida ruim agora, é porque em algum momento você não plantou boas sementes. A vida que você vai viver no futuro é o fruto da semente que você planta hoje. Você tem a chance de plantar boas sementes por 40 dias ininterruptos. E, de repente, a vida muda. E começa a acontecer coisa boa. Não, você está plantando boas sementes há 40 dias. Então, você tem a chance de 40 dias, sabe, de fazer coisas boas, de ter bons pensamentos, de ter bons hábitos, de ter bons comportamentos. Por que você vai jogar isso no lixo? Não joga. Planta boas sementes, porque você vai colher bons frutos. Porque senão a mente da gente quer enganar a gente, né? Eu vou esperar lá 1º de janeiro de 2023 para eu conseguir ir na academia, para eu conseguir realizar meus sonhos, meus objetivos, né? A mente da gente quer deixar a gente sempre no futuro, porque o futuro é um lugar que a gente não consegue alcançar. Você não faz nada. Né? Tirar a gente realmente do presente. Então, essa dica foi uma dica maravilhosa mesmo para você estar presente e conseguir terminar 2022 cheio de confiança, voando, arrasando. E aí vai dar bom, com certeza. Então, muito obrigada, foi maravilhoso. Né? Podem colocar para a gente aqui nos comentários no YouTube, tá? No podcast também. Podem colocar as dúvidas de vocês, que a gente vai ter um prazer, uma honra de responder cada dúvida, tá? Então, coloquem as dúvidas de vocês que a gente vai responder. Fechado, já está combinado. Eu vou ver as dúvidas que estiverem lá e vou responder pessoalmente, porque vai ser o maior prazer, vai ser uma honra responder as dúvidas de vocês, que vocês ainda tiverem, que a gente não eliminou, um tema que a gente não falou, algo. Se vocês quiserem que a gente repita o podcast, que a gente faz de novo, a hora que a Jo convocar, eu tô por aqui. Vai ser um prazer. E essa foi uma convocação mesmo, tá, gente? Convoquei para vocês, tá? Você quer diminuir a pochete? Não falei emagrecer, outros é a pochete. Então, segue aí essa dica que a gente deu, né? Para diminuir a medida da pochete. A barriguinha que não quer sair, vamos dividir, gente, divida isso e transforma essa meta, essa super meta, numa meta pequenininha de todo dia, para diminuir a pochete, vamos lá, simples. A gente já falou várias coisas, beber água, dormir, comer direito, tirar o álcool, eu falo, porque junto com o álcool, o problema do álcool não é o álcool, o problema do álcool é 1001 coisas que vem junto com o álcool, né? Batata frita, fritura, vem só porcaria, não vem nada que presta. Então, tira o
o álcool, porque a primeira coisa é a gordura errada. E eu vou falar, a pochete, na verdade, é a gordura que está dentro dos seus órgãos. Então, fica mais esperto com isso, porque no futuro ainda pode ter um problema maior. Então, pode infartar, pode ter um derrame, um AVC. Então, ainda dá tempo, né, do final do ano, da gente resolver todos esses problemas, tá? Para pochete, fica de olho, porque a gente vai dar dicas para pochete específica também nesses episódios do tratamento corporal do Play do Verão. Então é isso. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui pra gente nos comentários, que vai ser um prazer responder, tá? Vamos responder todas. Um beijo para vocês. Beijo, obrigado.